Aquilo que eu falei há pouco também, repito novamente agora, existem certos requisitos necessários para que o juiz se convença que de fato ocorreu a coação. Repito, não basta somente a pessoa em juízo dizer: juiz, eu fui coagido. Tá? Qual é o primeiro a ser estudado? É grave. A coação deve ser grave, não é qualquer coação pequena. Coação grave, que repercute sobre a pessoa, produz efeitos sobre a pessoa. Tá? Intensa, que provoque sobre a vítima um temor patrimonial ou pessoal, portanto, reflexo da coação. Se você não me fizer isso, eu irei sequestrar sua esposa, eu irei na junta, ou irei em Taubaté, junto à Receita Federal, e entregar você. Tá? Aí recai sobre, nesse fato, ao meu patrimônio. Meu patrimônio eu terei que pagar ao fisco, então terei ônus. Então, intensa deve ser a coação que provoque sobre a vítima um temor patrimonial ou pessoal. Se você não fizer isso, colocarei fogo na casa da sua fazenda. Colocarei fogo no seu carro. Patrimônio e pessoa. O artigo 152, olha a interessante palavra do legislador. Artigo 152. No apreciar a coação, ter-se-ão por conta o sexo, a idade, a condição, a saúde ou temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Então, o juiz terá que analisar qual é a idade do coagido. Porque ele pensa, é mais fácil coagir um velho ou uma velha do que uma pessoa nova. É mais fácil coagir uma pessoa doente do que uma pessoa sã. É mais fácil coagir uma pessoa que tem um temperamento precário do que uma que tem um temperamento respeitável. Né? E demais circunstâncias que o juiz poderá considerar. Então, notem, não é simplesmente objetivo ou critério. Coagiu, ponto final, anula. Não. Quem é o coagido? Com quem ele vive? É casado, solteiro? Que idade ele tem? Ele tem saúde plena? Tá? Tem alguma doença? É explosivo, não é explosivo? Mora com quem? Então, esses elementos o juiz deverá analisar para se convencer e, afinal, declarar por sentença a anulabilidade de um negócio jurídico. O artigo 153, prestem atenção a este artigo 153, a importância dele. Diz: não se considera a coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Notem, meus queridos alunos, esse artigo 153 trata das excludentes da coação. Se acontecer isso, eu, lei, não entendo que houve coação. Exclui a hipótese de coação. São duas: a ameaça do exercício normal de um direito e a segunda hipótese, o simples temor reverencial. Vamos dar um exemplo da primeira hipótese, excludente da coação. A ameaça do exercício normal de um direito. Vou dar exemplo comigo. Tá? Eu sou advogado. Alguém me procura, José da Silva Xavier me procura, tá? Para que eu cobre da Sandrinha uma nota promissória. Então, José da Silva Xavier me contratou como advogado para promover uma ação na justiça de execução contra
a Sandrinha. Entregou a mim, José da Silva, a nota promissória, R$50 mil. Perfeito? De posse da nota promissória, eu mando, como sempre fiz, e como o bom direito determina que seja feito, eu mando uma cartinha para a Sandra. Prezada Sandra da Silva, tá? Tem este objetivo de convidar Vossa Senhoria para comparecer no meu escritório, tal dia, tal hora, né? Para que nós possamos conversar sobre uma nota promissória de José da Silva, que está em meu poder para promover uma ação contra a senhora. Ponto. Então, estou noticiando a ela que eu tenho um título deixado pelo credor e que eu estou pronto a promover a uma ação na justiça. Ponto. Coloco no finalzinho. O caso Vossa Senhoria não comparecer na data fixada, ou na hora fixada, eu, advogado Luiz Rebelo, estarei promovendo na justiça uma ação de execução contra a senhora. O que interessa mais para nós é esse final. Caso Vossa Senhoria, né, não comparecer na data fixada por nós, no meu escritório, eu estarei promovendo na justiça uma ação de execução contra Vossa Senhoria. Ponto. Ela recebe essa cartinha ou notificação. A pergunta minha a vocês é a seguinte: esta carta minha, do advogado, endereçada à devedora, constitui uma coação? É uma espécie de coação? A Sandra poderia considerar-se coagida em razão dos termos desta carta? Sentiria? Pelo artigo 153, primeira parte, é uma excludente de coação. Não caracteriza, eu não estou coagindo a Sandra. Porque eu posso, se atentar a isso, eu uso em face do meu direito o artigo 153. Não se considera coação, agora em cores vermelha, ameaça do exercício normal de um direito. Eu, na qualidade de advogado, tenho o direito de mandar essa cartinha. Isto eu não estou, de certa forma, envolvendo, coagindo a outra pessoa. Estou plenamente, adequadamente desenvolvendo um direito que é meu, como profissional. Apesar de popularmente ter um aspecto de coação, não é coação. Ela não pode levar para o juiz, me processar, levando essa cartinha. O juiz dirá a ela, né? Sinto muito, mas não considera coação. É um direito do advogado Luiz Rebelo mandar essa cartinha. Direito consagrado no artigo 153. Perfeito? Na segunda hipótese ainda do artigo 153 fala, nem o simples temor reverencial. Então, empregado e empregador, né? O empregador determina por empregado que ele faça pratique certa atividade, exerça certa conduta, tá? E o empregador não quer. Ele pensa na cabeça dele que ele está sendo coagido. O meu patrão está me coagindo a fazer isso, eu não quero fazer, tá? Então, aí está uma menção de coação, mas só que o patrão, o empregado, o patrão, né, ou o empregador, poderá sair desta dizendo, não, isto não constitui coação, tá? É o quê? Simplesmente um temor reverencial. É aquela reverência que o empregado, aquele respeito que o empregado deve ter ao patrão. Então, em respeito ao patrão, né, ao chefe maior, ele faz, tá? E depois não poderá se arrepender dizendo não foi coação. Não foi coação. Eu fiz a época em respeito ao meu patrão. Então é o chamado temor reverencial. Lembrem bem, duas hipóteses trazidas pelo artigo 153 tratam das excludentes da coação. Perfeito? O segundo elemento
que constitui, que caracteriza a coação, é ser injusta. Toda coação, para que seja coação, deverá ser injusta. Não é uma coação justa, uma coação injusta. Além de grave, que vimos anteriormente, deverá ser justa, deve ser ilícita. Terceiro elemento, constitutivo de uma coação, também que o juiz irá analisar. Trazer dano atual ou iminente, aquilo que eu falei na outra aula a vocês, né? Não constitui coação ameaça de dano impossível, remoto, que possa ser evitado. Então, estou coagindo na coisa remota, não é coação, ou aquela coação, aspas, que eu falei, ou você faz isso ou eu volto daqui uma semana. Também não caracteriza a coação em razão desse detalhe. Dano atual ou iminente, acontecerá agora ou daqui a pouco, não daqui uma semana. Dano iminente, atual. Deu tempo, não o juiz irá analisar isso aí. Faltou isso aí, ele não considera coação e não anula o negócio jurídico. Perfeito? O último elemento que constitui a coação é ela deverá trazer prejuízo à pessoa ou a bens da vítima ou pessoa de sua família. Então eu posso coagir uma pessoa pessoalmente, né? Ou posso coagir uma pessoa levando prejuízo ao patrimônio. Agora tem um detalhe, a palavra família aqui não é pai, mãe, filho, neto, não. Uma empregada doméstica muito antiga pode ser considerada membro da família. Se alguém for na minha casa e coagir a minha empregada, tá? Também, de certa forma, ela é da minha família. Ela é tida como integrante da minha família. Então, família não é aquela conjugação de pessoas ligadas pelo sangue, mas pelos laços afetivos. Tá? A minha tia mora comigo, ela foi coagida. Eu posso, em nome dela, de certa forma, promover na justiça uma ação. Perfeito? Nós vimos no dolo as mesmas dimensões, como viremos agora, com relação à coação exercida por terceiro, né? Então nós temos aqui esse quadro A e B. B procura por A para realizar com A um negócio jurídico. Tá? Diz ele: você tem essa casa? Tem. Eu quero comprar essa casa. Um exemplo bastante banal, mas simples. Então, ele quer comprar e A não quer vender. Perguntinha básica que eu sempre faço: sai negócio? Não sai. Sairia se fosse mais com mais. Mas mais com menos, não. Mas ele insiste por diversas vezes em comprar a casa e A por diversas vezes insiste em negar. Aí aparece aqui uma terceira pessoa, conhecida de A. Tá? E A comenta com essa terceira pessoa que está sendo, de certa forma, coagida por B a vender a ele. Ele conta a história. Aí, terceira pessoa, tendo conhecimento dessa proposta, tá, falou com B, ou A falou com A. Ora, usou de uma coação, coagiu A realizar com B o negócio. Face a coação exercida por terceira pessoa junto a A, o negócio se realiza. Este negócio, em tese, poderá ser anulado, é anulável, em razão do vício contido coação.
Tá? Qual é a saída estratégica jurídica para esse cenário? Diz o artigo 154. Vicia, notem vocês, falou começa com o verbo viciar. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro aqui, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a quem aproveite, vírgula, e esta responderá solidariamente com aquele por perda de danos. Olha a consequência jurídica. Esse cara aqui entrou de gaiato também. Ele não entrou no negócio, só coagiu a, mas, consequentemente, os efeitos recaem sobre ele também. Então fala, repetindo, vicia. Então nós sabemos de plano que esse negócio está viciado. A tendência é o desfazimento. Vício, coação. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro. Tá. Quem que exerceu a coação sobre quem? Terceira pessoa sobre A. Em favor de B. O benefício foi para B, com a participação de terceiro. Então, vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela a coação, tivesse ou devesse ter conhecimento da parte que não. Se A, agora que vem a proposta interessante, se A tinha conhecimento da interferência de terceira pessoa, se não tivesse, deveria ter. Nesse caso, ele tinha porque ele pediu. Mas se ele não pedisse, mas fosse amigo de A, também cairia nesse artigo. Então, se dela a coação tivesse ou devesse, nesse caso, tinha. Perfeito? Ou devesse, por acaso existisse uma espécie de parentesco, amizade entre os dois. A parte a quem aproveite, que é A, e esta responderá, essa a quem? B, responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Notem, então, duas consequências trágicas, básicas. O negócio será desfeito se presentes os elementos da coação, porque lá vicia, quando fala vicia, desfaz. E além do desfazimento, os dois responderão, tanto A quanto terceira pessoa, tanto A quanto terceira pessoa responderão por perdas e danos. Uma ação indenizatória por perdas e danos. Então, esse aqui, conjugadamente com esse, deverão tirar dinheiro do bolso para indenizar a B. Viram? Repito, duas consequências em função dessa proposta. Vicia, o negócio será desfeito. Não só isso, mas essas duas pessoas, a terceira pessoa e essa pessoa que falou para ele que ele queria realizar com B, este também deverá tirar dinheiro do bolso e pagar a indenização a B. Então os dois pagarão em termos solidários. A, B. Perdas e danos. Isso é muito importante, gente, porque existem duas, repito, pela terceira vez, duas penalizações. O negócio é desfeito e os dois respondem. Perfeito? Na sequência, o artigo 155. Notem bem mesmo, olha. Subsistirá. Em vermelho. No outro artigo, é viciará. Vicia lá e aqui subsiste. O que nós entendemos? Uma vez acontecido isso, o negócio existe. O negócio não pode ser desfeito. Note, pelo amor de Deus, comigo, isto é muito importante. No artigo anterior, vicia o negócio, desfaz. Nesse artigo, não desfaz. Quando que não desfaz? Subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, mesma coisa,
Continua? Então, subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que, agora notem, eu sublinhei, sem que a parte a quem aproveite, esta que há, dela tivesse ou devesse ter conhecimento. A história é um pouco diferente. Terceira pessoa fez a cabeça, tá? Fez a cabeça, sem que fez a cabeça para que o outro fizesse o negócio jurídico, sem que a parte a que aproveite, B, tivesse conhecimento. Não houve pedido, tá? Esse não pediu para esse, mas esse aqui foi sozinho, lá, coagiu B. Sem que, repito, esse tivesse conhecimento ou devesse ter conhecimento. Tá? Então, subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a quem aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, ponto e vírgula. Mas o autor, quem é o autor? Terceira pessoa. Responderá por todas as perdas que houver causado ao coato. E nós vimos este ano ainda, o verbo responder em civil não é a mesma coisa que responder em penal. A responsabilidade em civil é patrimonial. Quando fala o legislador responder, é o bolso da pessoa que responde. Não é pessoa. Em penal, é a pessoa que responde pelo crime praticado por ela. Tá? Em civil, não. Quando fala em responsabilidade, é o bolso, não a pessoa, o bolso da pessoa. Ora, se a pessoa não tiver bolso, não tiver dinheiro, a ação morre por aí. Presa, ela não irá ser. Tudo bem?